Bom dia, bom dia. Tudo bem? Sejam bem-vindas. Doutor Ricardo, muito obrigado pela presença. Luiz também. O pessoal que está em casa assistindo a gente, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Maurício Júnior, eu sou sócio aqui da ComSchool, uma escola de negócios digitais. Depois eu falo, uma oportunidade, eu falo um pouquinho melhor sobre a ComSchool. Mas a gente está aí, já no mercado há bastante tempo oferecendo cursos de e-commerce, marketing digital e mídias sociais. Hoje a gente preparou, alguns temas para a gente poder conversar, principalmente sobre a privacidade de dados na web, sobre proteção de dados na web. E a gente convidou então o Dr. Ricardo, lá da Cotes Advogados, e o Luiz, da Becom, falar um pouquinho sobre a atuação da Becom nesse cenário, ok? Tivemos aí um friozinho, impossibilitou as pessoas de levantarem, tem algumas pessoas assistindo pela internet também, mas a gente tem mais um clima, um clima intimista. Se vocês precisarem, vocês podem então esclarecer alguma dúvida em tempo real aí com os nossos participantes. Ok? Então tá bom, eu vou passar a palavra aqui para o Luiz, para apresentar um pouquinho sobre o trabalho da ABECOM. Luiz, seja bem-vindo, boa apresentação aí. Obrigado. Bom, hoje a ABECOM é a única instituição de e-commerce reconhecida pelo STF, representatividade nacional, a gente tem associados pelo Brasil todo, inclusive a gente tem associados até no Acre já. E a gente tem uma diretoria também já praticamente em quase todos os estados, para a gente difundir e representar regionalmente todos os associados nacionalmente. Alguns dos nossos projetos, a ABECOM aí está trabalhando junto com o governo aí nesse projeto do empoderamento digital de micro e pequenas empresas. Participamos aí em defesa do e-commerce no projeto de lei de proteção de dados, que é o tema de hoje aí também. A gente está trabalhando com os nossos parceiros. Um exemplo aí é a parceria com o escritório do Dr. Cotes, que é um dos diretores da ABECOM também. Participamos também em defesa do e-commerce no projeto de lei do novo Código de Defesa do Consumidor. A gente faz uma série de relatórios sobre o mercado, análises, pesquisas segmentadas que a gente tem do setor, também para a gente ter e passar para os nossos associados uma noção do como está o mercado, o que está acontecendo nele. Eu quero destacar também aqui o Safe Shop, que é um selo que a gente fez em parceria com a E-Commerce Foundation, que é uma associação na Holanda, criou esse selo de confiança global, um selo onde os nossos associados do modelo pago, ele recebe gratuitamente esse selo, que é um selo que garante para ele, quem tiver em qualquer outro país, que for comprar na loja dele, ele tendo esse selo, ele vai saber que é uma loja oficial, uma loja certificada, uma loja com segurança que ele pode comprar tranquilamente, que tem uma instituição por trás aí reconhecendo essa loja. E tem também um projeto de lei complementar que um documento que a gente fez dentro de um comitê que foi criado dentro da ABECOM para o assunto Omnichannel. O Omnichannel tem alguns problemas, algumas dificuldades que o pessoal tem, que os lojistas têm, na parte tanto de processos quanto de leis e a parte tributária. Então a gente reuniu com alguns associados nossos, escutamos deles os problemas, quais eram as dificuldades. Em cima desse relato a gente montou um documento técnico aí para redigir uma lei complementar que a gente vai apresentar em Brasília para fazer essas mudanças aí fiscal ou de lei para facilitar o processo do Omnichannel. Outros dois projetos aí, trabalhos nossos que a gente destaca aí, foi recentemente a gente teve uma ação coletiva que a gente entrou sobre o ajuste das tarifas do Correio. O Correio recentemente fez um reajuste nas suas tarifas e isso impactou muito fortemente o e-commerce. E nós entramos com uma ação coletiva, questionando isso. A gente ganhou uma liminar. Depois de um certo tempo, o Correios conseguiu suspender essa liminar, mas ela ainda não foi derrubada, não foi cassada, nada. A gente está ainda na batalha por isso, então vai ser julgado novamente pelo juiz. Então a gente ainda está trabalhando em cima desse assunto, mas é uma vitória que a gente já teve recente. A gente também entregou uma proposta de alteração na PLP 218, que é a questão do DIFAL, do imposto, aí, da contribuição de ICMS aí, partilhada entre os estados. Então a gente também entregou uma sugestão de ajustes nessa lei para poder facilitar o processo para os empresários.
E aí um pouco dessa outra parte que eu falei, que é a questão de levar conteúdo, né, reconhecimento do mercado, difundir o empreendedorismo. A gente tem um prêmio todo ano que a gente, algumas categorias que a gente destaca, de empresas e profissionais que se destacaram no e-commerce, no setor. Né, então a gente entrega um prêmio para ele, normalmente a entrega do prêmio acontece em abril. Né. E tem o projeto Digitalisme. O Digitalisme são workshops, eventos que a gente leva para várias cidades. Para esse ano estão previstas 17 cidades. Né? A gente já passou um pouco mais da metade, ainda tem mais uns 6 eventos aí para ser realizado. Inclusive essa semana o Digitalismo vai ser em Limeira. Né? Quem é de Limeira ou da região, fica o convite aí para participar. Então, o projeto Digitalisme é um evento onde a gente leva conteúdo, dicas, né, para quem tem loja, para quem está começando, né, quem tem sua loja já e quer aumentar suas vendas. Né, então, é um evento que a gente leva realmente muito conteúdo e apoio aí para dicas e network também para conhecer ferramentas e soluções, o que tem no mercado. Né, então, é um projeto nosso aí de difundir também o empreendedorismo digital. E aí fica o convite para quem ainda não é associado da ABCom, né? No nosso site a gente tem categorias, desde a categoria grátis, né, sem custo, para se associar, até os outros planos aí que tem com custo de anuidade. Em troca disso tem alguns benefícios a mais, né? Cada categoria tem seu benefício. Então, no nosso site aí, abcom.org ou .com.br também direciona. Você encontra lá os detalhes, o que é cada plano, como é que funciona, aí se cadastra já para se associar. Se associando, recebe esse selo também para colocar no site, né, como associado ao ABCom. E aí fica o convite também para seguir a gente nas redes sociais, aí, no LinkedIn, Facebook, Instagram, o nosso site. A gente está sempre colocando matérias, divulgando aí a agenda dos eventos, do Digitalisme, informações, matérias que sejam relevantes para o setor, tá bom? E também fico aqui para finalizar os meus dados de contato, né, o meu e-mail, meu celular, o que precisar de informação, né, ou dúvida, qualquer necessidade, a gente está à disposição de vocês, tá ok? Muito obrigado, agradeço aqui a oportunidade e agora eu vou passar a palavra aí para o Dr. Ricardo para falar aí do tema de proteção de dados. Tá bom? Obrigado. Obrigado, viu? Obrigado. Olá, bom dia para quem está aqui presente, para quem está acompanhando aí pela internet. Meu nome é Ricardo Oliveira, eu sou sócio do Códice Advogados e nós vamos trabalhar hoje, vamos conversar um pouquinho sobre a Lei de Proteção de Dados, tá? A gente vai ver que é uma lei muito abrangente e que com certeza trará seus efeitos no e-commerce em geral, tá? Agora, como o brasileiro às vezes deixa tudo para a última hora, quem se preparar, né, até a vigência da lei, que vai ser em fevereiro de 2020, quem se preparar até lá vai ter com certeza um diferencial competitivo. Mas quem não se preparar, chegando no dia da vigência, muita coisa pode acontecer e muito prejuízo pode ser observado depois se você não tiver adequado a sua estrutura ou adequado os seus procedimentos internos, tá? A gente vai ver que a lei ela tem um tempo relativamente longo para entrar em vigor, porém a mudança estrutural é tão grande que esse tempo pode não ser suficiente para vocês tomarem aí as medidas que se fizerem necessárias para adequação, tá? Por isso que a gente já está puxando esse assunto agora, estávamos puxando o assunto antes mesmo da aprovação da lei, justamente por conta dessa preocupação. Eu não sei se vocês lembram, só para citar aí algumas alterações legislativas que trouxeram muito trabalho para as empresas, vamos citar aí, por exemplo, a questão do ponto eletrônico no direito do trabalho. Quando houve aquela mudança legislativa e as empresas tinham que trocar o ponto, né, por aquele ponto que imprimia o papel e tal,
houve uma correria, porque ninguém se preparou com antecedência, houve uma correria, faltaram máquinas, né, faltaram empresas certificadas para disponibilizar essa aparelhagem, e muitas empresas tiveram problemas por conta disso, né, pagando mais por aparelhos, pagando mais por consultoria, justamente porque não se prepararam antes. Então a gente quer tentar, né, pelo menos de nossa parte, fazer com que essas adequações ocorram agora e não em cima da hora, e aí com certeza tudo vai aumentar, né? Você vai ter preço diferenciado para consultoria jurídica e consultoria de software, né, de sistemas em geral. Você vai ter, tudo vai ficar mais caro porque todo mundo vai procurar, e aí é aquela coisa da oferta e procura, né? Bom, a gente tem então uma lei aprovada agora em agosto de 2018, que carinhosamente chamada de Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Dados pessoais, não são dados comuns, tá? A gente só vai falar sobre dados pessoais e essa lei só trata sobre isso. Você pode dizer, poxa, mas eu sei que o Marco Civil da Internet já regulou um pouquinho sobre os dados pessoais. Regulou mesmo. Só que ele só regulou dados pessoais, né, o tratamento de dados pessoais dentro da internet. Ele não pode ter incidência fora. Essa lei, ela vai incidir sobre todos os aspectos da nossa vida, tá? Nosso comércio, na nossa relação com o nosso empregado, na nossa relação com os nossos parceiros. Sempre que a gente tiver um dado pessoal, a gente vai ter a aplicação dessa lei. Então, a primeira coisa que eu queria deixar bem claro, bem marcado na cabeça de vocês é o seguinte. E aí eu coloquei essa imagem, que é a imagem daquela brincadeira de criança, batata quente. Não sei se vocês brincaram quando eram crianças, né? Mas qual que era o significado da brincadeira? Sempre passar adiante, né? A batata quente não podia queimar a sua mão. Você tinha que passar adiante e aí, né, ganhava quem não ficava com a batata quente. Por que eu estou usando essa imagem? Porque a batata quente atualmente é o dado pessoal. Toda vez que você tiver um dado pessoal, você vai ter que tomar alguma providência. Não tem jeito. Ah, mas como assim dado pessoal? Todo dado que identifica uma pessoa ou torna identificável uma pessoa é um dado pessoal. Então vamos lá. Pense no seu ambiente de trabalho. Você tem acesso a algum sistema que você consegue acessar o dado pessoal de alguém? Seja um empregado seu, seja um representante de uma empresa, seja um consumidor do seu e-commerce. Se você consegue acessar um dado pessoal, um dado que identifica a pessoa, você tem a incidência da lei. Então, a primeira coisa, se você tiver dado pessoal com você, você tem uma batata quente na mão que você tem que saber o que fazer com ela. Tá? Não dá para simplesmente mantê-la sem saber as implicações disso tudo. A segunda coisa que eu queria marcar também com essa imagem é que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela sempre vai atrair, né, ela sempre vai ser atraída pelo dado pessoal. Se você tem dado pessoal, a lei ela é atraída, tá? Ela sempre vai incidir naquilo que você está fazendo com o dado. Ah, mas eu não uso dado, eu só armazeno. Armazenar um dado é tratar um dado, do ponto de vista da lei. Então, até você só ter o dado com você, sem utilização nenhuma, já é tratamento de dados por força da lei. Então, a lei já está sendo atraída por aquele âmbito onde você tem aquele dado pessoal. Então, ela é extremamente abrangente. A quem ela se aplica? Basicamente, ela vai se aplicar a pessoas naturais, ou seja, pessoas de carne e osso, pessoas jurídicas de direito privado, ou seja, as empresas, as associações civis, e também as pessoas jurídicas de direito público, ou seja, o governo. Quem ficou de fora daí? Ninguém. Né? Essa lei ela vai ser aplicada para todo mundo. Pessoa física, pessoas de direito privado e de direito público. Todo mundo vai ter que observar essa lei, sem exceções. A gente vai ter que falar um pouquinho da lei, tá? A gente vai falar isso um pouco rapidamente, justamente porque a lei é muito ampla, né? Tem 65 artigos, não vou passar com vocês isso, porque não é o objetivo. Mas o objetivo realmente é apresentar um pouco a lei e um pouco das diretrizes que ela implementa agora nas atividades empresariais também, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre as definições da lei. A primeira coisa que é definida na lei é o dado pessoal.
Então, o dado pessoal, para fins da lei, é todo dado que identifica uma pessoa ou torna a pessoa identificável. Olha só a diferença entre as duas coisas. Por exemplo, o meu CPF, ele me identifica precisamente. Né? Quem consultar meu CPF vai me encontrar, sou eu. Né? Agora, se, por exemplo, eu tivesse informações que atreladas uma à outra, identificasse a mim, mesmo que isoladamente ela não identifique, junto ela identifica. Vamos usar um exemplo. Endereço IP. O endereço IP identifica uma pessoa? Não identifica. Né? Suponha que caia na minha casa. Suponha que eu seja casado e tenha 3 filhos. Se alguém armazenar o meu endereço IP, vai encontrar a minha residência. E na minha residência tem 5 pessoas. Não dá para me identificar precisamente com o meu endereço IP. Porém, se você tiver uma segunda informação que também não me identifica diretamente, suponha que você tenha o meu sexo e idade, ou faixa etária, até isso serve. Então eu tenho lá, homem, faixa etária dos 30 aos 40. Quem mais da minha família, numa estrutura convencional, teria a mesma idade e o mesmo sexo que eu? Ninguém. Suponha que um homem de 40 anos não vai ter um filho de 40 anos. Então, na minha faixa etária só terei eu. Então, você conseguiu, com 3 informações, identificar uma pessoa, mesmo não tendo nada diretamente indicando quem ela é. Então, endereço IP, por exemplo, faixa etária e o sexo, você pode identificar uma pessoa. E se você conseguir identificar uma pessoa com essa conjugação de informações, isso é dado pessoal também. Tá? Então, são 2 coisas. Ou identifica diretamente, ou identifica com a junção, com a conjugação dessas informações. Segunda coisa, tratamento. Eu vou usar muito a palavra tratamento aqui. Mas, para fins da lei, tratamento é tudo que você faz com o dado pessoal. Tudo. A lei, ela colocou uma definição. Então, ela começa, olha que interessante, ela começa falando, toda operação realizada. O tratamento é toda operação realizada. Como as que se referem a. Aí ele dá exemplos. Por que o legislador fez isso? Porque se ele só colocasse a primeira parte, toda operação realizada com dado pessoal é tratamento. Se ele escrevesse só isso, o que iria acontecer? Todo mundo ia começar a perguntar. Ah, mas eu só armazeno, isso é tratamento? Ah, mas eu só distribuo, isso é tratamento? Mas eu só coleto, isso é tratamento? Todo mundo ia fazer muitas perguntas. E não era a intenção do legislador permitir isso. Então ele fala, olha, tudo que você fizer com dado pessoal é tratamento de dados. Inclusive essas ações. E aí ele começa a descrever algumas ações. E aí se você lê toda a definição, você vai perceber que não tem nenhuma ação que seja interessante para você fora da definição. Então, se você pensa em armazenamento, está. Se você pensa em coleta, está. Se você pensa em utilização, que é um conceito tão amplo assim, também está. Tá? Então, o tratamento é tudo o que você faz com o dado, sem exceção. Dados anonimizados, isso é importante também. O que é o dado anonimizado? É o dado que não identifica uma pessoa diretamente. É um dado estatístico. Então, suponha que eu tenha alguém na minha loja. Vamos pensar numa loja física, para ficar mais factível. Suponha que eu tenha uma loja lá e coloque alguém para anotar todo mundo que entra na minha loja. Então, a pessoa está entrando, o meu funcionário vai anotar, olha, entrou um homem, ele deve ter até uns 50 anos, ele parou na prateleira, né, dos produtos X, ele ficou 5 minutos. Todos esses dados são dados anônimos, porque ele não identifica a pessoa que entrou. Então, esses dados anônimos, a lei não incide sobre eles, porque eles não identificam uma pessoa. Agora, suponha que o mesmo funcionário faça tudo isso e, ao final, pergunte o nome da pessoa. Passa a identificar, passa a incidir a lei. Então, essa questão da utilização, do mapeamento de onde o meu cliente clica, né, quais produtos ele visualiza, né, o que ele está, quais as áreas do site que ele mais entra. Isso tudo pode ser só dado anônimo.
se você não conseguir identificar a pessoa. Mas agora, se você de alguma forma fizer a identificação, mesmo indireta, do indivíduo, você vai ter aplicação também da Lei Geral de Proteção de Dados. O titular é sempre a pessoa natural, a pessoa de carne e osso, a quem os dados se referem. Esse é o titular. Ah, o titular não é a minha empresa? Não, não é a minha empresa. Nenhuma empresa tem dados pessoais, nem tem como propriedade dados pessoais. Ah, mas a pessoa comprou de mim em tal época e eu pedi para ela me dar os dados pessoais dela, ela me deu. Ela não te deu, ela autorizou a utilização desses dados e atualmente ela agora pode falar para você não usar mais. Porque os dados não são seus, os dados são do titular. Titular é aquele que usa, aquele a quem os dados se referem. É a pessoa natural, a pessoa física, de carne e osso. Tá? Então, toda vez que eu falar sobre titular, também você tem que lembrar que é essa pessoa de carne e osso. Controlador. Controlador agora é um terceiro, não é o titular, né? Um terceiro, que define o que vai ser feito com os dados pessoais. Então, eu, por exemplo, o meu site, eu sou o mantenedor do meu site, eu controlo o meu site, provavelmente eu vou recolher dados pessoais e eu vou ser o controlador, porque eu vou definir o que eu vou fazer com os dados pessoais. Eu posso utilizar para propaganda, eu posso utilizar para encaminhar para a minha logística, eu posso encaminhar para a minha contabilidade, para emitir as notas. Né? Então, eu estou definindo o que vai ser feito com os dados. Eu sou o controlador. Tá? Essa é a definição da lei. Agora, a lei cria uma outra pessoa, que é o operador. Quem é o operador? O operador é aquele que trata os dados, mas não decide sobre os dados. Ele só cumpre o que o controlador mandou ele fazer. Então, suponha, eu sou o controlador, tenho meu site, tenho lá os dados pessoais, só que eu quero que uma empresa de marketing faça uma campanha para mim. Então, eu vou pegar os dados e vou encaminhar para essa campanha de marketing, né, para essa empresa de marketing. Essa empresa ela não é controladora, porque ela não decide o que vai fazer com os dados. Ela é operadora, porque ela só vai cumprir aquilo que você pediu para ela fazer. Tá? Então, controlador é quem decide. Operador é qualquer outra pessoa que vai tratar os dados. Vamos pensar uma coisa mais simples. Armazenamento de dados. Onde você armazena os dados dos seus clientes? Ah, na nuvem. Ok. O provedor da nuvem é o seu operador. Ele só pode fazer com os dados aquilo que você permitir que ele faça. Então, nesse caso, você pediu para que ele armazene os dados, ele está armazenando os dados. Ele é o operador. Tá? Encarregado. Aí começam a ter algumas novidades. Né? O encarregado é sempre uma pessoa física, uma pessoa natural, que vai ser um meio de comunicação entre o controlador e o mundo externo. Suponha que eu tivesse que entrar em contato com alguém do seu site, né, da sua empresa, para saber como são tratados os dados pessoais. Quem eu procuraria? Procuraria o SAC? Procuraria a diretoria? Procuraria o financeiro? Qual departamento eu procuraria? Que pessoa eu procuraria? Então, o que a lei fez foi estabelecer a obrigação das empresas indicarem uma pessoa natural, uma pessoa de carne e osso, que vai atender a essas solicitações. Então, eu como um terceiro, como um consumidor, vou poder agora consultar no seu site quem é o encarregado dos dados pessoais, e essa pessoa vai ter que ter lá o nome dela, os meios de comunicação para entrar em contato com ela, poderia ser e-mail, telefone, chat, né? Poderia ser muita coisa. Teria os meios de comunicação com essa pessoa e eu teria esse direito de me dirigir a essa pessoa e perguntar o que está sendo feito com os meus dados. Tá? Essa pessoa vai ter que ser informada. Agora, a lei ela estabeleceu que depois a autoridade, né, a lei criou uma autoridade nacional de proteção de dados. Essa autoridade vai ser um órgão que vai regular muita coisa que está dentro da lei. Só que essa questão do encarregado, ela não regulou.
como que está na lei? Falando, olha, todo mundo vai ter que ter um encarregado. Só que eu poderei estabelecer outros critérios para isentar algumas empresas. Olha só a diferença, né? Todo mundo vai ser obrigado, mas ele pode isentar. Ou seja, enquanto ele não isentar, todo mundo é obrigado. Então a gente tem que torcer aí para que o legislativo já gere logo essa autoridade nacional, para a gente ter essa regra de que, por exemplo, pequenos sites com uma base pequena de dados, não precise tomar essa precaução. Tá? Mas atualmente se é obrigado a ter sim. Tá? A gente vai falar um pouquinho de princípios da lei. Tá? Parece uma coisa meio chata, não sei quem vocês são da área jurídica ou têm algum contato com a área jurídica, não, né? Parece um pouquinho meio jurídico demais, mas não é, gente. Isso daqui é muito legal de estudar, de enxergar. E se vocês entenderem os princípios da lei, vocês vão conseguir, olha, tocar numa boa, né? Pelo menos vocês não vão ser aí enganados até por muitas pessoas que podem se aproveitar desse momento para vender produto e serviço. Se vocês entenderem isso, vocês vão ter uma guarda muito grande em relação a essas contratações no futuro, tá? Vamos falar dos princípios da lei. Primeiro eu vou definir com vocês mais ou menos o que é princípio. O princípio é como se fosse uma verdade que vem acima, que é acima da própria lei. Vamos pensar na presunção da inocência. Vocês já ouviram falar aí, principalmente com essa questão toda do Lula, né? Sobre se ele é culpado ou não é, se tem que transitar ou não tem, coisas assim. Mas no direito penal, você tem lá um princípio que chama o princípio da presunção da inocência. Ninguém vai ser declarado culpado antes de um decurso do processo legal e assim por diante. Mas presunção da inocência não está escrito em lugar nenhum. Não tem essas palavras em lei nenhuma. Isso é um princípio do direito penal. Ou seja, nenhuma lei pode ir contra esse princípio. Se um legislador escrever lá uma lei dizendo, olha, agora esse princípio está revogado, ele não pode, porque o princípio ele é superior à própria lei. Tá? Deu para entender? É como se fosse uma verdade mais ampla do que aquilo que qualquer pessoa pode ir contra. E essa lei ela estabeleceu princípios para tratamento de dados, que são princípios muito interessantes e são só fáceis de entender. Primeiro princípio, o princípio da finalidade. O que ele significa? Eu só posso recolher dados com uma finalidade específica. Por que você tem os seus dados pessoais na sua empresa? Com certeza você tem uma finalidade para esses dados. Agora eu posso recolher dados sem finalidade nenhuma? Olha, eu sei que uma hora ou outra eu vou usar para uma campanha. Mas agora não. Estou recolhendo, vou deixar armazenado lá, depois eu uso. Posso? Não posso mais. Eu tenho sempre que atrelar o tratamento de dados com uma finalidade específica. Não dá para ter mais cheque em branco. Lembra lá que nos sites antigamente tinha aquela questão do melhorar a experiência do usuário, né? Então eu recolho informações para melhorar a experiência. Isso não vai poder mais acontecer, porque isso não diz nada para o usuário. Tá? O que diz para o usuário é exatamente o que você precisa fazer com os dados. E não tem problema de escrever, olha, eu vou usar para propaganda, vou usar para campanhas. Não tem problema nenhum. Mas o titular precisa saber o que você vai fazer. Ah, mas agora eu sei o que eu vou fazer, mas no futuro eu não sei. Então no futuro você não vai poder usar. Tá? Lógico que vão ter alguns detalhes que eu vou falar depois, tá? Que a gente pode utilizar aí, mas o cenário geral é esse. Tá? Eu preciso dar o cenário geral para vocês enxergarem bem qual é a implicação da lei, para depois a gente tentar aí apresentar para vocês algumas questões que podem beneficiá-los. Tá? Então a finalidade é isso. Adequação. Tem um pouquinho a ver ainda com a finalidade, mas o que ela quer dizer? O meio pelo qual estou recolhendo dados ou tratando dados está adequado àquela finalidade que eu quero alcançar, que eu gostaria de alcançar? Preciso saber se a forma como eu estou tratando, ela tem relação com a finalidade. Se não tiver relação com a finalidade, também não vai poder fazer o tratamento de dados.
esse princípio também é bastante interessante. É o princípio da necessidade. Eu só vou poder recolher dados pessoais ou tratar dados pessoais que forem necessários para eu alcançar a finalidade. Ou seja, eu não vou poder mais recolher dados abusivos ou dados excedentes. Vamos pensar no seguinte, olha, eu sempre, no meu site, eu sempre pedi mais dados. Quais são os dados básicos que você precisa num processo de compra e venda? Né? Nome, RG, geralmente nome, CPF, o endereço, né, de entrega, os dados para entrar em contato. Basicamente é isso. Eu posso perguntar mais coisas? Poxa, você gosta do quê? Me passa seu celular. Né? Mais dados que são importantes, né, para fins de puxar negócio, mas que não são necessários para compra e venda, eu posso? Não posso mais. Porque, pelo princípio da necessidade, eu só vou poder perguntar ou vou poder recolher os dados para aquela finalidade específica. Uhum. Tá. Obrigado pela pergunta. Os cookies eles vão entrar nessa sistemática geral, né? A gente está falando, por enquanto, de uma maneira muito mais ampla da própria lei. Mas o raciocínio vai ser sempre o mesmo. Se o cookie ele recolher informação que identifica ou pode identificar uma pessoa, ele não vai mais poder ser usado sem ser informado e sem estar atrelado a todos esses princípios. Tá? Então, quem entra no seu site, o que essa pessoa quer fazer? Provavelmente adquirir um produto ou um serviço. Essa é a intenção dela. Qual informação você pode recolher dela baseado no seu negócio? Se o negócio é compra e venda ou é contratação de produto ou serviço, somente esses dados podem ser recolhidos. Agora, se o cookie é utilizado apenas para fins estatísticos, como eu disse no início, poxa, eu quero só saber quem entrou, faixa etária, por exemplo, qual é o sistema operacional que a pessoa está usando, né? Coisas desse tipo que não identifiquem diretamente a pessoa, aí você vai poder continuar usando, porque são dados estatísticos meramente. Agora, só tem que tomar cuidado do seguinte, também não adianta você recolher muita informação estatística e na outra ponta ter os dados pessoais e depois enriquecer. Né? Depois cruzar esses dados e ter aí uma ficha, né, do seu consumidor com muito mais dados do que aqueles necessários. Isso não pode também. Tá? Então, se você for trabalhar com cookie e não tiver autorização e os dados não forem essenciais, vai ter que ficar separado esse banco de dados sem que ele consiga identificar a pessoa natural. Tá? Um outro princípio do livre acesso. Agora o titular ele vai poder ter livre acesso aos dados que você tem sobre ele. Tá? Então, depois a gente vai ver alguns direitos que ele vai ter, mas ele vai ter o direito, por exemplo, de perguntar para você, olha, quais dados pessoais você tem aí com você? Quais dados que você tem sobre mim? Você vai ser obrigado a responder quais dados você tem. E, se for o caso, também indicar o que você está fazendo com esses dados. Tá? Isso é um direito dele. Qualidade dos dados. Atrelado um pouquinho ao anterior, os dados que você tem sobre esse consumidor, né, sobre esse cliente, vão ter sempre que estar atualizados. Como ele vai ter livre acesso aos dados, ele pode te pedir para corrigir, pode te pedir para atualizar. E esses pedidos têm que ser processados de uma maneira fácil, tá? Uma maneira tranquila, não vai poder pedir para o cliente ir até o endereço X, preencher uma ficha e aguardar. Não, isso tem que ser fácil, né, para o seu cliente. Ele ter acesso aos dados e poder corrigir os dados, de maneira que os dados sempre mantenham uma qualidade. Não estejam desatualizados, inexatos, nem nada disso. Transparência. Outro princípio. Tudo que você faz com os dados precisa ser transparente para o seu cliente. Então, se eu uso para a campanha, tem que estar escrito em algum lugar informado para ele. Olha, estou usando para a campanha. Se eu utilizo, inclusive para cumprir minha obrigação legal de entregar o produto, eu também tenho que informar que vou fornecer para a empresa logística. Eu tenho que informar tudo que eu vou fazer com os dados. Tá? E ele tem que ter essa percepção. Pensa você, como, né,
Porque eu estou falando para pessoas naturais, pessoas de carne e osso. Pensa você, do outro lado, né, da questão toda, como você gostaria que os seus dados fossem apresentados de uma forma transparente? É assim que você vai ter que agir com o seu cliente. Tá? Então, eu gostaria, por exemplo, a minha linha telefônica corporativa é da Claro. E eu não sei de onde eles tiram tanta gente para me ligar oferecendo serviço. Eu não autorizei e não quis que aquelas pessoas tivessem o meu contato. Então, se eu, por exemplo, quisesse peticionar junto à Claro, perguntando quais dados você tem sobre mim e para quem você passou os meus dados, a Claro será obrigada a informar. E agora, se alguém me ligou, poxa, eu tenho o seu telefone aqui, eu te liguei, estou tentando oferecer um serviço. Tá bom, de onde você tirou meus dados? Eu tenho esse direito. Tá? Tenho o direito de ter essa transparência nessa relação. Mesmo para oferecimento de produto ou serviço. Porque se a pessoa me identificou, já atrai a lei de proteção de dados. Tá? Segurança. Vão ter dois princípios aí que vão estar bem atrelados, tá? Mas a gente tem agora um princípio da segurança que é o seguinte: você tem sempre que prover segurança para os dados pessoais que você armazena. Ah, mas eu não posso mais só salvar na minha planilha e numa máquina que não tem nem antivírus, não tem nenhum sistema de segurança. Posso? Não posso. É princípio da própria lei que você proporcione segurança para os dados pessoais. Tá? Para não vazar, para não perder os dados, para não ser copiado indevidamente. Depois a gente vai ter que ter regras para quem acessou os dados. Eu não sei se vocês lembram de um caso um pouco antigo até, de um funcionário de uma empresa de telefonia que assediou um cliente. Ele pegou o dado da cliente e depois ligou para a cliente, assediando a cliente, falando que ela era bonita e assim por diante. Se isso acontecesse na sua empresa, você teria condição de apontar quem especificamente acessou os dados daquela cliente? Muitas empresas não têm essa possibilidade, não têm essa capacidade tecnológica, mas vai precisar ter. Tá? Isso tem relação direta com a segurança. Esse princípio ele complementa o anterior. Não só segurança, mas prevenção. Ok, eu proporcionei toda a segurança para os dados que eu tenho, mas vazou. Nenhum sistema de segurança ele é perfeito. Né? Então, alguém entrou lá e vazou os dados. O que eu vou fazer depois que vazou? Quais serão as minhas atitudes? Qual que é o meu plano de contingência? Sabe aquilo que a gente tem no avião normalmente, né? Quando a gente entra, não importa quantos voos você já fez, vão sempre falar do pouso na água, de flutuar com assento, não é? Sempre. Por quê? Aquilo é um plano de contingência. Se o avião ir abaixo, o plano da empresa é que todo mundo obedeça aquelas regras. Agora você também vai ter que ter o seu plano de contingência quanto aos dados pessoais. Vazou. E aí, a gente vai fazer o quê? Plano de contingência, olha, vou informar a autoridade, fulano de tal vai fazer tal coisa, fulano de tal vai fazer tal coisa. Um plano em que minimize o problema para o seu titular, para aquele seu cliente. Não discriminação, só citei aqui porque também está na lei, mas é lógico, você não pode utilizar dados pessoais para discriminar. Tá? Eu vou mencionar aqui porque a gente está falando sobre e-commerce, né? Mas a gente já recebeu muitas demandas de e-commerces que queriam bloquear um determinado cliente, que é problemático, né? Que poxa, ele sempre me dá problema, não quero mais, eu queria bloqueá-lo. Para bloquear o cliente, você primeiro precisa ter os dados pessoais dele. Por que você tem os dados pessoais dele? Daqui a pouco a gente vai ver quais são as possibilidades para você ter. Mas você vai utilizar o dado pessoal dele para discriminá-lo. Poxa, não quero mais ele, então eu vou usar os dados para que ele não contrate mais comigo. Ele tem tudo, ele tem dinheiro para pagar, só é problemático. Dá para fazer isso? Não dá. Tá? Princípio da não discriminação. Bastante comum isso. E responsabilização e prestação de contas. Alguém vai responder pelo tratamento de dados. E geralmente é o controlador. Tá?
você sempre vai ser responsabilizado pelas atitudes, pelo tratamento que você der aos dados pessoais. Tá? Aqui a gente vai chegar no coração da lei. É o coração. Entendendo isso, a gente consegue entender o que a gente vai fazer com os dados pessoais. Tá? Base jurídica, qual é a sua? Para você tratar dados pessoais, você tem que ter uma razão. A gente conhece algumas razões já, tá? A primeira razão é o consentimento. Todo mundo faz isso no site. Né? Eu peço o consentimento dele para usar os dados pessoais dele. Geralmente nas políticas de privacidade isso consta. Então, quando a pessoa permite, eu posso usar os dados pessoais dela. Sempre atrelado aos princípios. A necessidade, a finalidade, mas eu posso. Eu peço autorização e uso os dados. Só que o consentimento não é a única base. Eu tenho muitas outras bases para tratar os dados. A gente tem a base da obrigação legal e regulatória. Ou seja, toda vez que eu tenho uma obrigação imposta para mim, né, pela lei ou por alguma norma regulatória, eu posso sim tratar os dados pessoais. Pensa nos seus empregados. Você tem dados pessoais dele. O que a gente falou sobre dados pessoais? A lei incide. A lei está lá, junto com os dados pessoais dele. Tá, mas eu tenho que pedir autorização para o meu empregado para mandar os dados dele para a Previdência, né? Ou para o FGTS, ou para a Caixa, ou para o Ministério do Trabalho, por exemplo? Preciso ter essa autorização, o consentimento? Não, porque eu sou obrigado a fazer isso por uma obrigação legal ou regulatória. Toda vez que eu tenho essa obrigação, eu posso tratar os dados. Posso tratar os dados para emissão de nota? Você não é obrigado a emitir nota? Então eu posso utilizar também os dados pessoais dele nesse sentido. Independente de consentimento ou de qualquer outra base. Agora, eu poderia ter a conjugação de mais de uma base. O meu cliente entrou no meu site e me consentiu usar os dados dele. Entrei no consentimento. Comprou um produto. Eu preciso entregar o produto. Tenho que cumprir uma obrigação de emitir nota. Eu encaixei o tratamento dos dados dele em 2 pontos de apoio. Quanto mais pontos de apoio você tiver, com certeza mais seguro você vai estar. Execução de políticas públicas também é uma base legal. Tá? Na execução de políticas públicas está focado para os órgãos governamentais. Então, toda vez que o governo tiver que implementar alguma política, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, existe um cadastro lá, né, de quem foi beneficiado ou não, ou Bolsa Família, ou algum financiamento estudantil. O governo pode trabalhar esses dados, pode tratar os dados baseado na execução de políticas públicas. Não encaixaria aí para o setor privado. Execução de contratação é outra base e aí vai encaixar também para a iniciativa privada. O que significa isso? Quando eu for executar um contrato, eu posso tratar os dados pessoais do titular. Lógico que é um contrato com o próprio titular. Então vamos pensar que eu vou oferecer a proposta para um cliente. Proposta é execução de contrato? Não. Execução de contrato é a execução em si. O contrato já existe, está assinado e eu estou executando o contrato. Ou seja, o legislador deixou muito claro isso. Antes da execução do contrato, ou seja, toda a fase de proposta, toda a fase de assinatura do contrato, nessa fase você não consegue tratar os dados pessoais da pessoa, né, sem encaixar ela em outra base, por exemplo, o consentimento. Em outras palavras, para você oferecer uma proposta, você vai precisar ter autorização da pessoa que vai receber de que você vai tratar os dados pessoais dela. Tá? Então, a execução do contrato permite o tratamento, mas não a formação do contrato. A formação não permite o tratamento sem autorização, sem o consentimento ou qualquer outra base. Exercício regular de direitos.
também é um fundamento para você utilizar os dados pessoais. Vamos pensar no seguinte, eu preciso cobrar um cliente que me deu um calote aqui, ou fraudou, né? Você tem o direito de processar esse cliente. Se você tem o direito de processar alguém, você vai fazer o exercício regular de um direito que você tem. Nesse caso, você vai poder tratar os dados pessoais. Tá? Você não precisa, logicamente, perguntar para outra pessoa se você tem autorização para usar os dados dela para processá-la. Não faz sentido. Isso sempre na área jurídica, tá? Jurídica, arbitragem, ali você pode tratar os dados. Proteção da vida, se a vida de alguém está em perigo, você pode tratar os dados pessoais, né, para preservação da vida. Isso é uma coisa pontual, está acontecendo ali na hora e eu vou tratar. Né, Mesma coisa com a tutela da saúde. É um bem maior a saúde, a vida, né? Por mais que a privacidade seja importante, lógico, não existe privacidade se não tem vida. Preservação da vida e saúde prepondera aí na importância. Na tutela da saúde, não são entidades privadas, tá? Só entidades públicas podem tratar dados pessoais para a preservação da saúde. O interesse legítimo, eu vou deixar isso daí para a segunda parte, porque isso daqui é um pouco mais amplo, e talvez o interesse legítimo fundamente para você a utilização de muitos dados que você tem hoje, tá? E que você não necessariamente vai precisar perder. Tá? Se os seus dados pessoais, os dados pessoais que estão lá na sua empresa, não se encaixarem em uma dessas hipóteses, você vai perder o dado. Tá? Esse dado ele vai ter que ser eliminado. Então, por isso que a gente está apresentando todas as hipóteses, que tem mais duas ainda, a gente está apresentando todas as hipóteses para você poder tentar encaixar os dados pessoais que você tem na sua empresa. Vamos pensar no seguinte, imagina que, eu vou passar mais os outros dois e a gente faz a gente pensa nessa questão especificamente. Proteção do crédito pelo SPC e Serasa também pode tratar dados, tá? Parece que houve um lobby forte lá e eles têm essa autorização para tratar dados pessoais também. Sempre atrelado à finalidade. A gente sabe que Serasa e SPC às vezes tem muito mais dados do que deveria ter para fazer o que eles querem fazer, que é resguardar o crédito. Eles provavelmente vão entrar aí numa disputa jurídica, porque eles não podem preservar mais dados ou utilizar mais dados do que o necessário para a proteção do crédito. Mas, de qualquer forma, ele tem autorização para fazer isso, independente de consentimento ou de qualquer outra base. E atividades acadêmicas também permite o tratamento de dados. O que eu queria fazer, uma ideia que eu queria que vocês tivessem, né? Imagina que essa imagem ela fosse como uma cômoda. Uma cômoda com, ou uma escrivaninha com 10 gavetas. Imagina que você tem o dado pessoal de um cliente lá. Você vai ter que pegar esse dado pessoal e encaixar em uma gaveta. Algumas gavetas estão fechadas à chave, para você que é iniciativa privada. Né? Então, por exemplo, a execução de políticas públicas você não vai poder usar, nunca. Aquela gaveta está trancada. Então, me sobraram 9. Bom, tutela da saúde, também não vou conseguir usar, me sobraram 8. E assim por diante, a gente já está trancando algumas gavetas. Mas as que sobrarem, você vai precisar pegar o dado pessoal que você tem e encaixar em alguma dessas gavetas. Eu preciso encaixar para ter o dado comigo. Se ele não se encaixar em nenhuma gaveta, ele é um dado irregular, a manutenção dele com você é irregular e você vai ter que deletar esses dados. Tá? Eu posso copiar o dado e encaixar em mais de uma gaveta? Pode. Como a gente tinha falado, né? Consentimento e obrigação legal. Consentimento e obrigação legal podem ser duas bases para o mesmo caso. Né? Copiei os dados, encaixei um aqui e um lá. Ah, mas eu já entreguei, já acabou tudo, né? A minha relação com ele. Bom, eu não tenho mais a justificativa da obrigação legal. Eu posso tirar a minha informação dali, rasguei, joguei fora, mas ainda tenho um consentimento. Se eu tenho um consentimento, eu poderia utilizar baseado só no consentimento por hora. Tá? Então, ficou claro para vocês isso? Essa questão de ter que encaixar?
os dados em alguma hipótese, isso é extremamente importante. Tá? Se você não conseguir fazer o encaixe dele em nenhuma hipótese, perder os dados aí né, seria muito ruim para qualquer modelo de negócio. Então, a gente vai falar um pouquinho agora, a partir daqui, a gente vai falar de algumas boas práticas, tá? Que a gente pode utilizar baseado no contexto da lei, que podem te beneficiar agora e no futuro, inclusive na sua adequação até chegar à lei, até chegar à vigência da lei. Tá? São 18 meses, contando de 14 de agosto, e você tem 18 meses para regularizar aí o seu tratamento. Em que aspecto regularizar? Você vai precisar aplicar a nova regra para o tratamento futuro. Né? Então você vai ter que observar a lei, pegar a lei e falar, ó, agora a partir de hoje eu estou fazendo de tal forma. E isso não necessariamente precisa acontecer hoje, pode acontecer em fevereiro de 2020. Mas será que é só virar a chavinha? Será que é só, poxa, a partir de agora eu faço tudo diferente? Não é assim. Né? Você sabe que você precisa fazer muitas adaptações documentais, e aí temos de uso, políticas de privacidade, e também você vai ter que fazer adequações sistêmicas, tá? Então, o sistema também tem que responder. E uma das coisas que também é extremamente importante, você vai ter que treinar a sua equipe. Se tiver mais de uma pessoa trabalhando com você, você vai ter que treiná-los para que eles entendam isso, né, e comecem a tratar os dados da forma da lei. Então a gente vai falar um pouquinho dessas boas práticas. Na próxima apresentação a gente vai falar um pouquinho sobre o legítimo interesse, tá? Que pode ser aí uma válvula de escape para você regularizar o seu banco de dados anterior. A primeira boa prática que a gente indica é justamente você mapear e identificar qual é a base jurídica ou legal para você ter os dados pessoais com você. Então, por que eu tenho um dado pessoal comigo? Eu posso ter o dado pessoal comigo porque é um cliente, posso ter o dado pessoal comigo porque ele é um empregado meu, posso ter o dado pessoal comigo porque ele é o representante de uma empresa que contratou comigo. Olha só, para você contratar com uma pessoa jurídica, você precisa saber quem representa essa pessoa jurídica, certo? Então, suponha, em bancos, você tem uma área toda só para saber quem representa a pessoa jurídica, porque são N documentos. Mas você vai chegar numa pessoa natural, numa pessoa física. Os dados dessa pessoa que representa a pessoa jurídica são dados pessoais, porque ele identifica a pessoa natural que está representando a empresa. Ele também precisa observar a legislação. Então, precisa olhar, enxergar como um todo os seus dados, os dados que você tem na sua base, e entender qual é a base que eu tenho para fazer o tratamento de dados. Então você vai começar a encaixar nas gavetas daquela cômoda que eu falei. Né? Encaixo aqui, encaixo aqui, encaixo aqui. Sempre reforçando a regra. Para eu tratar um dado, preciso que ele se encaixe em alguma hipótese. Sem isso não dá para tratar. Bom, já fiz. Então eu peguei, suponha, eu tenho lá uma centena de dados. Fui lá colocando nas gavetas, até onde eu conseguia colocar, só que faltaram 10% de regulamentação, né? Faltaram 10% de dados que se encaixavam em alguma das gavetas. Então eu teria aí 10% desses dados que não observam nenhuma base legal. Nesse caso, o que eu preciso fazer? Regularizar o tratamento desses dados que eu tenho e que não se encaixaram em nenhuma hipótese. Como eu faço isso? O caminho mais tranquilo vai ser você pedir de novo o consentimento dessa pessoa. Não sei se vocês têm entrado em alguns sites que têm, principalmente sites que oferecem produtos para europeus também, mas você tem entrado em alguns sites que aparece sempre uma imagem, né? Você aceita os meus termos de uso, você aceita a política de cookie, ou você olhou, você viu a minha alteração que eu fiz na minha política X ou Y. Então, essa relação
esse novo pedido para que você aprove alguma coisa, geralmente é uma renovação de consentimentos. Tá? Então, aquilo que você não conseguiu encaixar em nenhuma outra hipótese, você pode tentar encaixar no consentimento, mas tendo que fazer a coleta do consentimento novamente. Ah, mas ele pode, eu vou provocar lá meus 10%, mas ele pode não permitir isso. Paciência, ele tem agora como direito dele, no artigo 18, se opor ao tratamento de dados se ele não quiser. Então, só reforçando isso, porque tem gente que chegou depois, mas tratamento de dados inclui tudo, inclui inclusive armazenamento. Se você só armazena o dado sem fazer nada com ele, você está tratando o dado já do ponto de vista da lei. Tá? Então, até armazenar o dado, a pessoa pode chegar para você e falar, olha, não quero mais que você trate os meus dados de nenhuma forma. Você vai ter que deletar esse dado. Se você não encaixar, se você não tiver nenhuma outra hipótese, como a gente viu anteriormente, para tratamento desses dados. Acabou a terra sem lei, gente. A gente vivia numa terra sem lei em relação ao tratamento de dados, e agora a gente vai ter uma lei que vai regular de ponta a ponta. Terceira boa prática. Quando possível, você precisa, é aconselho nosso e aconselho da própria lei, anonimizar os dados. Então, ele não se encaixou em nenhuma hipótese, eu tenho que deletar os dados, poxa, mas eu poderia simplesmente tornar os dados anônimos ou estatísticos. Não preciso necessariamente comprometer tanto o meu modelo de negócio, né, deletando completamente os dados. Então, poderia criar, então, suponha, faixas etárias, poderia criar classificação por região, qualquer classificação que você pudesse imaginar para o seu negócio que não identificasse diretamente a pessoa. Aí você transforma esse dado de uma coisa para outra. Ah, mas será que eu posso anonimizar os dados, mas quando eu quiser reverter a anonimização? Não suponha, né? Eu vou lá, aperto lá umas teclas e não consigo mais identificar os dados hoje. Mas, daqui a um ano, eu posso pedir para o meu pessoal de TI, ó, você reverte isso que eu fiz? Ah, reverto. Aí você vai ter acesso de novo aos dados integrais. Pode isso? Não pode. Se permitir a reidentificação dos dados, não são dados anônimos. Tá? Isso está proibido também pela lei. Não dá para você criar uma metodologia guardando a chave com você e poder identificar a pessoa quando você quiser no futuro. Outra coisa aqui também, né? Esse procedimento de anonimização de dados, ou até mesmo a eliminação de dados, é interessante você ter bastante certeza se isso está acontecendo na forma da lei, se isso está acontecendo de fato. Porque, eventualmente, você pode ser acusado de conseguir reverter isso no futuro. Então, é bom você consultar realmente a sua área de TI ou a sua ferramenta e falar, olha, estou deletando os dados, ou estou anonimizando os dados. É 100% de garantia que não dá mais para reidentificar? É 100%. Ok, esse vai ficar mais tranquilo. Outra coisa, quando você mandar os dados para um terceiro, suponha que você queira mandar um lote de dados para um terceiro eliminar. Ele não vai poder copiar os dados, tá? Porque você é o controlador dos dados, você estava com os dados em seu poder. Isso tem que constar no contrato, tá? A parte mais de contrato do seu comércio eletrônico vai ter um sobrepeso, tá? Muita coisa vai ter que ser regulada só em contrato. Mapear, e aí aqui é talvez uma parte mais sensível que você vai encontrar na sua relação com terceiros, na sua relação com os parceiros, tá? Você vai precisar mapear os terceiros com quem você compartilha os dados pessoais e realizar adequações contratuais. Por quê? Lembra que a gente fez a distinção entre controlador e operador? O controlador é quem decide sobre os dados. O operador só faz um tratamento que o controlador obrigou ele a fazer. Ok. Agora vamos pensar no seguinte. Faz sentido o meu site ter todas as ferramentas de proteção,
né, minha base ter uma proteção adequada, eu ter plano de contingência, e aí eu vou e compartilho a minha base com terceiros, com minha empresa de propaganda, por exemplo. Você sabe, por acaso, se a sua empresa de propaganda ela tem o mesmo nível de proteção que você tem? Você sabe se ela vai copiar para a base dela também os seus dados que você pediu para ela tratar? Ela sabe que ela é proibida de copiar os dados? Tudo isso é contratual, gente. Então, os contratos que vão ser fechados, né, ou que já estão hoje em vigor, a partir de fevereiro, vão ter que ser totalmente remodelados. Totalmente. Aí vai acontecer duas coisas, né? Ou as empresas vão acelerar e vão copiar o máximo possível de dados, ou começam a se adequar agora. Mas, chegando à data de corte, todo mundo vai ter que fazer o mesmo exercício. Por que eu tenho esses dados pessoais aqui? Eu vou encaixar ele em qual base? Inclusive o seu operador vai ter que fazer isso. Então, são as perguntas que valem a pena fazer, refletir, né? O terceiro possui os mesmos mecanismos de segurança que eu? Às vezes não. Eu posso delegar para alguém fazer alguma coisa com o banco de dados sem que essa pessoa tenha segurança adequada? Não posso. A responsabilidade é toda minha. Tá? Ele compartilha os dados com alguém? Nos seus contratos, quando você delega, né, quando você oferece a sua base de dados para tratamento, nesse contrato está dizendo que o seu terceiro não pode compartilhar com outras pessoas? Não sei se tem, não sei se não tem, mas vai ter que ter agora, tá? Essa proibição. Ele descarta os dados após o ciclo contratual. Então ele pensa na empresa de marketing, ela já fez o trabalho todo dela de tratamento. Acabou o contrato comigo. Ela está orientada a eliminar os dados? Será que ela deleta esses dados? Pelo menos no contrato precisa estar, justamente para que você consiga fazer, né, inclusive o direito de regresso. Se você for penalizado no futuro, você pode, baseado no contrato, dizer que a responsabilidade era dele e aí, né, ter o direito de regresso e cobrar a dívida que você teve que pagar. Só ainda em cima disso, né? Lembra que eu falei que o seu cliente ele pode se opor ao tratamento de dados pessoais? Ele tem esse direito. Agora suponha que o seu cliente entre em contato com você amanhã e fale, olha, eu não quero que você trate os meus dados pessoais. Você não tem justificativa para tratar os dados pessoais dele. O que você vai fazer? Vai deletar ou vai anonimizar. Mas o seu parceiro com quem você compartilhou os dados vai fazer a mesma coisa? Ele tem que fazer a mesma coisa. E de quem é a responsabilidade para informar o seu parceiro? É sua responsabilidade. Você vai precisar informar imediatamente, segundo a lei, imediatamente que ele cumpra a mesma coisa que você fez. Se você anonimizou, ele vai ter que anonimizar. Se você deletou, ele vai ter que deletar. Se você modificou, ele vai ter que modificar. Tá? A quinta boa prática. Modificar termos de uso e políticas de privacidade, isso é com certeza. Né? Vai ter que modificar observando tudo aquilo que a gente viu, principalmente nos princípios. Qual é a finalidade que você tem no tratamento de dados? Está descrito lá? Com quem você vai compartilhar os dados? Está escrito lá? Quais são os direitos que o cliente tem? Agora a lei obriga você a informar os direitos que ele tem. Os direitos que estão na lei. Tem lá no seu termo de uso e política? Se não tem, vai ter que adequar. Você vai ter que se preparar, sexta boa prática, se preparar para atender os direitos do titular. Lembra que eu falei que ele pode agora entrar em contato com o seu encarregado, por exemplo, perguntar o que está sendo feito com os dados, perguntar quais dados você tem. Então, isso vai gerar uma demanda. E como você vai se preparar para atender essa demanda? Quem vai atender a demanda? Quem vai ser o encarregado? Como vai ser a comunicação com o cliente? Vai ter script? Não vai ter? Será que
Quem vai atender vai falar as coisas do jeito que eu gostaria, as coisas de acordo com a lei, ou vai falar o que vier na cabeça? Como que vai acontecer esse atendimento? E pensem no seguinte, quando a lei começar a vigorar, isso vai ser modinha. Né? O titular ele vai entrar em contato com muitas empresas para saber quais são os dados que ele tem lá, quais os dados são tratados lá. Porque todo mundo tem sempre a pulga atrás da orelha. De onde essa empresa tirou meus dados? Não é? Agora, baseado na lei, isso tem que ser facilitado. Eu vou poder entrar no site da empresa, qualquer que seja ela, e pedir para que ela me informe isso. E ela é obrigada a informar. Tá? Vai ser modinha no começo, depois vai estabilizar, porque nem todo mundo tem tempo para ficar fazendo isso. Mas isso vai ser, no começo, vai gerar assim, um movimento e você vai ter que se preparar para isso. A sétima boa prática é pensar na eliminação de dados sem prejudicar o seu modelo de negócio. Então, se você não quer ter o trabalho de pedir a autorização, o consentimento de novo, daquela base toda que você não tem, né, a base de dados que você não tem outra justificativa para tratar, você pode trabalhar ideias para tentar regularizar sem prejudicar. Por exemplo, fazendo a anonimização dos dados. Então, eu anonimizo, continuo utilizando no meu modelo de negócios, mas sem muito prejuízo. Lógico que você gostaria de ter a identificação da pessoa, mas se não é possível. A gente tem uma nova regra, só deixa eu ver se esse é o último, porque depois eu vou terminar nesse, tá? E aí a gente vai voltar depois para falar do legítimo interesse e de uma outra imagem que eu tenho aqui. Mas a oitava boa prática, né? Eu esqueço que às vezes eu estou no meio do e-commerce e faço a mesma pergunta e todo mundo responde do jeito que eu não gostaria. Então eu vou mudar a pergunta. Eu sei que os e-commerces que vendem bebida alcoólica perguntam a idade do fulaninho que está comprando a bebida, né? Do cliente. Então o cliente entrou, ele pergunta porque ele não pode vender bebida alcoólica para menor de 18 anos, certo? Mas, em geral, os sites que vendem produtos ordinários, né? Ordinários que eu digo, não são produtos que têm regulamentação específica, eles perguntam a idade de quem está acessando? E de regra não, gente. Sinceramente, eu não me lembro de nenhuma dessas grandes lojas que eu compro que perguntam qual é a minha idade. Porém, com a nova lei de proteção de dados, você vai precisar saber a idade do cliente. Por quê? Porque o cliente entre 1 e 12 anos, ele tem que ter um tratamento de dados totalmente diferenciado. Mas como você vai saber? É lógico, o seu site não se direciona para esse público. Mas você acha que uma criança de 12 anos consegue fazer uma compra pela internet? Sim ou não? Sim. Muito melhor do que uma pessoa de 60 às vezes consegue. Então, como o tratamento de dados desse menor tem que ser diferente, você tem que começar agora a adequar e aplicar as regras que são diferentes também. Tá? Aí o legislador deixou os adolescentes no limbo, né? O adolescente ele é protegido, mas ele não tem a mesma regra. Mas crianças menores de 12 anos precisam ter o consentimento dos pais para utilizar o site. Como que eu recolho o consentimento dos pais? O legislador falou mais ou menos, se vira e consiga esse consentimento da forma que você puder. Então vai começar a ter ligação, e-mail, chat, não sei. O legislador ele quer que você tenha certeza de que o pai autorizou. Tá? A gente foi até a oitava boa prática, não tem outras por hora, né? Depois a gente vai voltar para falar só sobre o legítimo interesse, tá? Eu acho que são 30 minutos de intervalo.
Então, gente, o que é a ComSchool? Eu falei brevemente no começo dessa nossa apresentação, né? Então, a ComSchool é uma escola de negócios digitais. A gente está no mercado desde 2007 oferecendo cursos lá atrás de marketing digital, e-commerce, mídias sociais, né, e cursos de tecnologia. Hoje nós temos mais de 30 mil alunos, já passaram pela ComSchool, mais de 130 professores, especialistas em diversos assuntos, né, e mais de 150 cursos, em algumas modalidades, como eu comentei com vocês. Bom, a gente tem aqui alguns livros publicados na área, então a ComSchool é a única escola, né, que tem livros aí publicados pela área. Alguns livros digitais, então como vender pela internet sem gastar quase nada, foi o primeiro, né, como abrir uma loja virtual de sucesso, gerente de e-commerce, e mais recentemente nós criamos ali um livro em parceria com, né, o Mercado Livre, chamado Super Vendedores do Mercado Livre e outros marketplaces, né, o André, que é um profissional lá do Mercado Livre, escreveu esse livro e também dá aula com a gente num curso de marketplace que nós temos aí. Lá atrás, quando a gente começou na ComSchool, o único curso que nós tínhamos era o como abrir uma loja virtual de sucesso. Hoje, temos essas modalidades, então, e-commerce, marketing digital, né, tem cursos ali de mídias sociais e cursos de tecnologia, alguns deles aí também. Além disso, temos também alguns cursos in company, onde a gente entende a necessidade de cada empresa, desenvolve um conteúdo e leva esse conteúdo para dentro, né, desta empresa para ensinar aquilo que é necessário naquele dia a dia. E a gente tem uma condição especial, gente, interessante aqui, que é o seguinte, para todo mundo que está participando aqui desse nosso evento com a ABCom, a gente tem 25% de desconto para todas as turmas com início em setembro, né? Então nós temos ali cursos que são presenciais aqui nessa localização, mas também online ao vivo. Então se você não puder participar do curso em tempo real, você pode assistir ele online ao vivo, né, em tempo real ali. E tem uma condição válida para novas matrículas apenas até o dia 30 de agosto, então daqui mais 2 diazinhos ali. Quem tiver interesse, a gente tem aqui os nossos contatos, então é contato@comschool.com.br e o telefone 4766-9000, certo? Pessoal, a gente vai fazer um pequeno intervalo, certo? 20 minutinhos, depois o Dr. Ricardo vem para falar mais uma vez com a gente aqui, certo? Temos algumas pessoas também aqui da ComSchool para esclarecer algumas dúvidas de vocês ali. Muito obrigado, vejo vocês logo mais. Pessoal, voltando agora, quero passar a palavra novamente para o Dr. Ricardo finalizar, né, a segunda parte da apresentação que ele estava fazendo agora pela manhã e depois falar sobre legítimo interesse, tá bom? Dr. Ricardo, por gentileza. Bom, falta pouca coisa, tá? A gente vai falar um pouquinho, finalizar aquela primeira parte e vamos para o legítimo interesse para ver se a gente consegue extrair alguma coisa legal dele, tá? Só complementando aí um pouquinho a fala, né, do palestrante anterior, alguns temas sim vão ser regulamentados pela autoridade nacional. Porém, engraçado que o legislador, quando ele regulou, quando ele fez a lei, ele disse que a autoridade poderá se pronunciar em muitos itens. Então, são alguns itens a autoridade vai poder se pronunciar e outros itens o pronunciamento é obrigatório. Ou seja, pode acontecer de a autoridade não se pronunciando, a regra que vale é a que já está escrita, que está na lei. Tá? Então é importante só, quando vocês forem fazer essa análise internamente, entender se aquela disposição ela é uma disposição que já pode ser aplicada imediatamente ou se obrigatoriamente eu tenho que esperar a autoridade se manifestar. Se obrigatoriamente ela tiver que se manifestar, aquilo especificamente não vai ser implementado. Quando a gente falou sobre aquelas boas práticas, a gente acaba chegando nesse esquema, tá, que a gente montou para deixar a coisa mais objetiva. Tá? O que fazer com o meu banco de dados? Como regularizar o meu banco de dados? Então, basicamente, esse é o fluxo que a gente deveria seguir. Tá? Só recapitulando, aqui a primeira coisa é listar e organizar todos os dados pessoais existentes na organização. Sempre colocando ele dentro daquela caixinha que a gente falou, da base legal. A base legal é essa ou aquela, né? Fazer esse mapeamento. Classificar os dados.
Eu vou pegar os dados e vou verificar qual é a origem dele, por que eu estou com ele, vou classificá-lo se ele é um dado essencial, se não é, se ele é um dado sensível ou não. A gente não menciona o dado sensível aqui porque não entra muito naquilo que vocês fazem, mas, por exemplo, um dado biométrico é um dado sensível. Um dado sobre sexo, ou sobre religião, ou política, é dado sensível. Então, você também tem que classificar ele baseado na sensibilidade. Após a classificação, tem que passar por um momento de adequação dos sistemas informáticos, né, que você utiliza na sua empresa, e, se for o caso, fazer um relatório sobre os riscos que aquele tratamento de dados pode ocasionar ao titular. Por fim, lembra, a gente vai colocar os dados pessoais nas caixinhas. Se sobrar dado pessoal, se dado pessoal eu não tenho base legal para tratar, eu volto aqui para o 4, que é o consentimento. Eu posso regularizar o meu banco de dados pedindo novos consentimentos para finalidades específicas. Tá? Não necessariamente eu deveria apertar o delete e acabar com os dados que estão lá. Agora, se eu não conseguir o consentimento novamente, pode ser que eu tenha que eliminá-lo sim. Tá? E por fim, capacitar. Pensa que vocês, como gestores, estão ouvindo essa palestra, né? Outras palestras também estão se inteirando. Mas não vale a pena só você se inteirar. Isso tem que ser passado para a sua equipe em geral, principalmente de saque, né? Para que eles se adequem também ao que está na lei. Imagina se acontece um desatrelamento, né? A lei estabelece uma coisa e o seu saque está falando outra totalmente diferente. Você está criando prova contra você mesmo. Aquilo que o saque fala, né, na rede social, por e-mail, né, às vezes até por telefone, porque já tem cliente gravando, isso pode te vincular mais tarde. Então é bom que o saque já tenha essa cultura, né, e já possa se adaptar às novas regras. Pode ser um diferencial de mercado para você, principalmente se você for operador e não necessariamente controlador, um diferencial de mercado da sua adequação já nesses momentos, né? Antes da coisa toda começar a se atropelar, porque ele mesmo disse, né, o palestrante anterior, eu não me lembro o nome, mas Vitor, ele mesmo disse que é pouco tempo, 18 meses. Né? Parece muito, mas é pouco. Então, para você fazer a adequação, isso vai demorar, vai demandar tempo e, com certeza, equipe e estrutura tem que estar adequadas até lá. Sanções administrativas, só citando algumas, tá? A gente tem que fazer só uma separação, porque sanção administrativa é diferente de responsabilidade civil. Ou seja, administrativamente, vamos pegar o exemplo da Anatel. Não sei quem já fez isso, né? Eu já fiz muitas vezes. Cansei de reclamar na operadora, não consegui atendimento, fiz reclamação na Anatel. Já fizeram isso alguma vez? A Anatel vai, pede uma resposta em determinado prazo e geralmente o problema se resolve, porque você acabou envolvendo a agência reguladora. A agência reguladora, se você não atender ou não cumprir as metas de atendimento, ela pode multar a operadora, mas você não vai receber nada por isso. Né? Aquela sanção é administrativa, é entre o controlador, né? E entre a agência, não tem nada a ver com você. Então essas sanções não tem nada a ver com o titular, tem a ver só entre a empresa e a agência. Se você, no seu tratamento de dados, causar dano a um titular, não é por essas sanções que você vai ser punido. Você vai ser punido mediante um processo, logicamente, mas dependendo do dano, o juiz vai arbitrar o dano moral ou o dano material. Tá? Então, isso daqui não é o máximo que você pode ser punido. Isso aqui é só dentro da esfera administrativa. E esse ponto, especificamente, ele está suspenso até que a autoridade seja constituída. O que pode acontecer em alguns meses, né, ou pode acontecer perto da vigência da lei, ou pode até acontecer depois da lei entrar em vigor. Porém, a questão toda da responsabilidade civil, ela não depende da agência. Tá? Eu listei aqui, porque eu não vou me alongar, mas são 5 basicamente as sanções administrativas.
que a autoridade vai poder aplicar. A primeira é a advertência. Advertência todo mundo conhece. A segunda é uma multa, tá? Uma multa simples. Ele diz que é simples porque ela não é a segunda multa, que é uma multa diária. Então, essa multa simples, ela vai ser aplicada sobre 2%, até 2% do faturamento da pessoa jurídica, limitado a 50 milhões. Tá bom, né, o limite? Tranquilo, né? Aí, a gente está participando de um projeto de um livro, da legislação comentada, tá? E quando a gente enxerga essa disposição aqui, a gente fica meio preocupado, né? Sim, tem muitos motivos para a gente se preocupar, né? Ó, a multa simples de 2% até 50 milhões por infração. Mas o que é a infração? E é por infração. Então, dentro do mesmo ato ilegal que eu cometo, pode ter mais de uma infração à lei. Concordam? Eu posso, por exemplo, violar o princípio da necessidade e violar o princípio da finalidade. São duas violações? Se eu interpretar isso aqui como... Imagina, se eu interpretar isso daqui como por item da lei que eu violei, então vai quebrar a empresa, certeza. Porque aí seriam 2% acumulados por cada uma das coisas erradas que eu fiz no tratamento. Lendo, literalmente falando, é essa interpretação a mais correta. É por infração, é por violação específica do texto da lei. Mas isso não pode ser razoável. Isso com certeza vai ser objeto de processo, porque tem que ser proporcional e tem que ser razoável a multa. A intenção do legislador não é quebrar a empresa. A intenção é fazer com que você cumpra a lei. A multa de trânsito não é para você parar de dirigir, é para você se adequar. Agora, a acumulação de multas pode fazer você parar de dirigir. Eu tenho a multa diária, que geralmente vai versar sobre alguma coisa que você tem que parar de fazer. Então, a autoridade pode falar para você, olha, não trata mais os dados dessa forma que você está tratando. Se ela te disser isso, ela pode estabelecer uma multa se você continuar tratando equivocadamente os dados. E aí também vou ter o limite de 2%. A publicização da infração, ou seja, ele pode tornar público a punição que ele te deu. Isso para a imagem da empresa, às vezes, pesa mais do que a questão financeira. E, por fim, o bloqueio de dados referentes à violação. Ou seja, eu tenho um banco de dados inteiro lá, estou tratando inadequadamente o banco, e dependendo da abrangência da infração, o governo pode bloquear a utilização daquele banco até que você se adeque. Tá? Pode ser todo o seu banco se você estiver tratando ele todo equivocadamente. Por isso que é importante o que eu falei desde o início. Se você começar a alocar as informações nas bases corretas, a probabilidade de você estar tratando inadequadamente dados diminui muito, o volume. Né? E aí suponha que ele aplique o bloqueio a você de uma parte do seu banco. É bem melhor do que o banco inteiro. Tá? Essas são as sanções. Os riscos jurídicos, a gente tem riscos jurídicos de ações individuais, certeza, né? Então os consumidores podem entrar, os clientes, mesmo não sendo relação de consumo, podem entrar com ações. Dependendo da abrangência da violação, pode entrar aí o Ministério Público e o PROCON também, tá? Em ações coletivas. Então, todo mundo aí está na jogada. Geralmente, o que acontece é que quando a legislação entra em vigor, é moda, todo mundo quer aparecer. Eu não sei se vocês lembram da regulamentação do comércio eletrônico, houve muita fiscalização sobre sites, se tem um CNPJ, se não tem. Depois de um tempo eles esquecem isso. Agora, o que a gente tem que torcer se a gente não se adequar, é torcer para que a fiscalização não alcance o seu negócio. Porque, de início, com certeza, a gente vai ter muito mais ação do que durante o transcorrer da lei. Aí eu vou falar um pouquinho para vocês na outra apresentação. Tem.
acho que aqui, ó, esse daqui. Falar só um pouquinho sobre o legítimo interesse, tá? Esse daqui é bem rápido, eu devo terminar aí em 15, 20 minutos. Como a gente viu, essas são as bases legais. E eu não estiquei muito o legítimo interesse, tá? Porque ele é mais específico e é mais profundo. O que a gente pode entender como legítimo interesse de uma empresa? O que é legítimo interesse para uma empresa qualquer? O que você pode imaginar? Olha só, né? Para nós, essa disposição na lei, ela foi um verdadeiro coringa para a livre iniciativa. E isso não é uma crítica, né? Isso, inclusive, é um benefício, né, que o governo fez. Por quê? Porque também interessa para o governo a livre iniciativa, a livre concorrência, o empreendedorismo. Isso interessa para o governo. Então, quando ele estabeleceu o legítimo interesse, ele abriu uma grande porta para você conseguir utilizar dados pessoais sem consentimento dos titulares. Em todos os casos? Não. A gente vai ver aqui que tem algumas premissas para isso acontecer. Então, ó, no próprio artigo 7º, ele diz que, quando necessário para atender os legítimos interesses, você pode tratar os dados, exceto em duas questões, né, quando prevalecerem direitos e liberdades individuais dos titulares. Geralmente, isso não viola direitos fundamentais, tá? É mais para você ver amplamente o aspecto que a lei quer tomar, né? Ela não quer que você possa desenvolver o seu comércio sem preservar o direito do outro. Então, isso aqui está como uma premissa, tá? Sempre observar se o tratamento que você vai fazer por legítimo interesse, se ele viola de alguma forma o direito do titular de liberdade, direitos fundamentais e liberdades fundamentais. A lei descreve melhor isso, né? Aqui é só uma figura do que eu estou dizendo, né? Ao mesmo tempo que você tem o legítimo interesse para inovar ou para produzir, você também tem os direitos e liberdades fundamentais do titular. E aí vai ser um cabo de força mesmo, tá? Para ver quem prevalece. Olha só, a lei ela estabeleceu duas situações em que pode ser utilizado o banco de dados no legítimo interesse. Para finalidades legítimas e em situações concretas. Vamos direto ao ponto, né? Finalidades legítimas. O que quer um comércio eletrônico? Quer vender mais. Quer lucro. E o lucro não é pecado, né? O lucro ele não é censurado pela legislação. A atividade econômica é importante. Então, finalidade legítima poderia ser aumentar o lucro. Tá? Isso não está vedado. Mas, aí ele complementa, em situações concretas. Então eu poderia, né, ter o meu banco de dados lá, eu vou deixar ele guardadinho e esperar eu ter uma ideia inovadora para usar o banco de dados? Não, porque eu preciso de uma situação concreta. Preciso de uma situação com começo, meio e fim. Onde você, de fato, demonstre aquilo que você quer fazer. Qual é a sua finalidade? Se eu tenho uma situação concreta com finalidade, e se ela está dentro de finalidades legítimas, como por exemplo o lucro, eu poderia utilizar o legítimo interesse para fundamentar o meu tratamento de dados, tá? Então são dois pilares, finalidades legítimas e situações concretas. Aqui são as perguntas que eu respondi já. No próprio artigo 10, olha só, ele coloca como um exemplo de finalidade legítima o apoio e a promoção de atividades do controlador. Então, se aquilo que eu estou fazendo com os dados, o tratamento que eu estou dando a eles, servir de apoio ou promoção à minha atividade, eu poderia sim utilizá-los. Tá? Sempre, a gente está falando uma sequência de coisas, mas é sempre levando em consideração o que a gente falou no início. Eu tenho liberdade de direitos fundamentais, eu tenho que respeitá-los, eu tenho que ter finalidades legítimas, eu tenho que ter situações concretas e eu posso utilizar
dentro desse todo esse aspecto que eu falei antes, para apoio ou promoção da minha atividade. Tá? Então, atividades de marketing, propaganda, ferramentas de gestão de risco, antifraudes, poderiam se encaixar dentro de finalidades legítimas. Tá? Nunca indefinidamente. Né? Como são situações concretas, tem que ter um final aquilo tudo. Tá? Você tem que apresentar isso de uma forma ampla. Geralmente também, no inciso 2 do artigo, está dizendo que se tiver relação com o serviço que você já prestava, né, e se for para beneficiar o titular, também há uma possibilidade de utilização dos dados por legítimo interesse. Então, suponha, eu tenho uma relação com o seu comércio, né, eu adquiro exatamente aquele tipo de produto. Sei lá, vamos pensar uma loja para produtos de pesca. Eu estou lá, eu geralmente compro iscas. Mas lançaram uma vara, né, de pescar fantástica. Poxa, eu gostaria de ter acesso, mas eu não sei, eu consumidor não sei. Você vai e me mostra, né, me manda uma mensagem, trata os meus dados, me fazendo um benefício que é conhecer aquela nova modalidade de vara de pescar. Isso é um benefício para mim. Então isso justificaria o tratamento dos meus dados sem o meu consentimento, porque me beneficia. Agora, se por acaso, dentro do legítimo interesse, eu percebo que você está tratando meus dados, você acha que está me beneficiando, mas eu não concordo, a última palavra dentro do legítimo interesse é minha, titular. Então, eu titular, acho que você não está me beneficiando, eu posso te pedir para não tratar os meus dados, e aí você vai ter que parar de tratar os meus dados. Tá? O legítimo interesse, ele não invalida ou restringe os direitos todos que a gente já viu na lei, tá? Ele é uma modalidade para a utilização principalmente de bancos de dados já consolidados, já criados antes da lei, de uma maneira que não comprometa muito o seu modelo de negócio. Mas ele vai sofrer baixas dos titulares que não vão concordar. Olha só, dentro das disposições que trata o legítimo interesse, por exemplo, ele menciona que os dados têm que ser os estritamente necessários para cumprir a finalidade. Lembra dos princípios lá, quando eu falei da finalidade e da necessidade? O próprio artigo já menciona indiretamente os dois princípios lá atrás. Então, por isso que eu falei que entender os princípios é entender quase toda a lei. Uma outra coisa que é importante, né? A expectativa do titular, de quem os dados vão ser tratados. Tem sempre que ter uma razoabilidade e proporcionalidade nesse tratamento. A gente colocou uma imagem de uma lanterna aqui, porque há muito tempo atrás, quando a gente não tinha lanterna instalada de fábrica, né, no celular, você tinha que baixar um aplicativo de lanterna. E em uma dessas aplicações de lanterna, ela pedia um monte de dados, ela tinha acesso a um monte de dados quando você baixava. E aí, você pode perguntar, poxa, mas eu tinha a expectativa de compartilhar um monte de dados com o desenvolvedor do aplicativo de lanterna quando baixei a lanterna? Não tinha a ver com a minha expectativa do negócio. E aí, essa utilização é inadequada. Então, sempre a expectativa do cliente tem que ser atendida. Se eu estou comprando um produto com você, eu não tenho a expectativa de que você vai pegar os meus dados e utilizar para outra coisa totalmente alheia ao seu negócio. Por isso que quando você compartilha os dados com seus operadores não podem ficar com esses dados. Porque eles vão compartilhar com outros, com terceiros, e aí um dia isso pode chegar até você, porque você foi o controlador que recolheu aqueles dados. Tá? Dados sobressalentes devem ser descartados. Eu tenho mais dados do que eu deveria. No meu modelo de negócio, né, no legítimo interesse, eu não tenho onde aplicar aqueles dados excedentes. O que eu faço com os dados excedentes? Eu preciso descartar.
É possível, eu já respondi essa, é possível mantê-los em arquivo até que se pense em como utilizá-los? Não. Tem sempre que ter uma finalidade atrelada a um caso concreto. E aí, mesmo esse tratamento baseado no legítimo interesse, ele tem que ser transparente. Então, no seu site, provavelmente, você vai ter que demonstrar o que você está fazendo com os dados, inclusive no caso do legítimo interesse. Então, eu não sei se, por exemplo, eu não tenho nada comprado atualmente no Submarino. Não tenho nada comprado lá. Mas, eventualmente, eles estão tratando meus dados para mandar informação, para mandar e-mail marketing. Eu poderia consultar o que eles estão fazendo com meus dados no site deles. A partir da vigência da lei, eu vou poder ter acesso a todas as informações de tratamento quando estiver sendo tratados também pelo legítimo interesse. Então, manter a transparência sempre e manter essa expectativa, aliás, a expectativa do cliente. Quando você tratar, dependendo do tamanho do seu banco, quando você tratar dados por legítimo interesse, pode ser que você tenha que gerar um documento, tá? Esse documento é um relatório de impacto à proteção de dados pessoais. O Dr. Márcio Cortes, ele usa o exemplo daquele relatório de impacto ambiental, né? Algumas empresas, para construir alguma coisa e tal, precisa criar esse relatório de qual que vai ser o impacto dentro daquele ambiente onde vai ser construído tal coisa. E o de dados pessoais pode ser a mesma coisa, assim, no sentido de que você tem que prever, se por acaso acontecer alguma coisa errada no seu tratamento, qual é o impacto para o titular. Por que eu falo que poderá ter que fazer esse documento? Porque quem vai pedir isso é a autoridade nacional. E aí ela pode te dar um prazo para você confeccionar, e esse prazo pode ser curto ou não. Então tem que ficar só atento, né, para sempre ter na manga, se precisar, ter como fazer isso a curto prazo. Tem uma definição da lei, né, o relatório de impacto é uma documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como as medidas e mecanismos de mitigação do risco. Tenho também que prever dentro do meu plano como eu mitigo os riscos se acontecer o que não deveria. Aí, eu acho que a gente finaliza, só para complementar aqui todas essas são as bases legais e a gente precisa sempre encaixar o nosso tratamento nelas. Posso? Posso. Tá bom. Tira só uma dúvida. Não sei se pode. Pode. É uma interação. Isso daí vai ser para qualquer tipo de e-commerce, qualquer tamanho. O relatório, você diz? Porque você imagina, o micro, como é que ele faz, né? Para que o e-commerce é ele como funcionário. O relatório, ele vai ser determinado o porte pela autoridade nacional. Então, atualmente a gente não tem a autoridade nacional ainda, né? E quando ela for constituída, ela tem a incumbência de fazer a regulamentação de quem vai precisar ter o relatório. Entendeu? Mais alguma pergunta? Porque eu acho que esse é o último. Deixa eu só ver se tem mais um. É só uma pergunta, né? Considerando a sua base de dados, né? Será que vale a pena você arriscar a base toda por uma maçã podre? Ou seja, se eu fizer todo aquele mapeamento do meu banco de dados e eu tiver lá dados irregulares, uma parcela deles, será que vale a pena eu arriscar toda a minha base numa fiscalização, num bloqueio, baseado só nesses poucos dados que eu tenho irregulares? Então esse mapeamento que a gente está pregando em todo lugar que a gente vai, ele é essencial para você mitigar esse risco. Se eu conseguir fazer um mapeamento de todos os dados e encaixar ele nas bases legais, o que sobrar eu regularizo.
Mas eu não posso aguardar vir a lei, vir o fiscal, e aí eu explicar que essa parte tem base e essa parte não tem base. Você pode correr o risco dele entender que toda a base está comprometida, se ele não entender objetivamente o que você quer dizer, e aí bloquear, te multar, baseado numa base muito maior do que aquele pedacinho podre que eventualmente muitos comércios têm, né? Bases vindas de outros lugares e tal. Tá? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar aqui ou depois. O meu e-mail está lá no comecinho. Se precisarem também mandar por e-mail, pode mandar ricardo.oliveira. Está chegando, gente, calma aí. ricardo.oliveira@cotes.adv.br, tá? Ou também através da Conschool, se quiserem entrar em contato, acho que não tem problema. Tá bom? Obrigado, doutor. Muito obrigado. Ok? Pessoal, deixa eu pegar aqui rapidamente. Não, fica tranquilo aqui. Safo. Gente, olha só, então mais uma vez quero agradecer vocês a presença até aqui, né, e falar rapidamente, né, algumas dicas, depois de uma aula, obrigado, doutor Ricardo, né, dessa aula que o doutor Ricardo deu pra gente agora e também no horário da manhã, e o Vitor Magnani também, não resta muito da gente falar sobre detalhes muito técnicos, né, e jurídicos, como a gente pode fazer para criar a nossa página. Mas a grande questão é que assim, a gente pode criar uma página de política de privacidade, tem algumas coisas pra gente pensar. A primeira ideia é fazer um benchmark, então quem já faz isso, né, como já faz? Né, dar uma olhada nesses sites, entrar nessas páginas, verificar isso mais a fundo. Eu trouxe alguns exemplos. Então, Netshoes faz isso muito bem. Né, a gente tem lá a Dafit, que também faz isso. Você clica lá no política de privacidade da Dafit, já automaticamente eles te dão a possibilidade de um download da política de privacidade deles, né, inteira. A Magazine Luiza mesmo. Então, estou trazendo aqui grandes players com grandes objetivos e grandes propostas, né, de trabalho de uma forma geral. Meu Móvel de Madeira também faz uma atividade muito bacana. Agora que a gente percebe quando acessa as políticas de privacidade de cada uma dessas empresas, cada um desses cases, é mais ou menos um padrão que a gente encontra ali. E esse padrão a gente pode analisar com algumas, né, ideias interessantes que eles utilizam nesse momento de criar essa política de privacidade. Primeira ideia é falar sobre o uso das informações. Então, como é que você vai, né, utilizar, o que vai ser feito com as informações que você coleta desses, né, seus clientes, assim como o Dr. Ricardo falou muito bem pra gente. Então, deixar claro para aquele cliente o que você está fazendo com aquilo. Outra coisa, o consentimento. Então, como é que vocês obtêm, né, o consentimento daquele cliente? Mostrar para ele como é que funciona aquilo também e deixar tudo isso bem detalhado na sua página de política de privacidade. Outro ponto, a divulgação, gente. Colocar para esse cliente que é possível você, que talvez em alguns casos, fazer a divulgação dessa informação dele, caso necessário, exigido por lei, né, caso exista, né, alguma necessidade específica para que eles divulguem aqueles dados que eles coletaram dos clientes. Outra coisa, serviços de terceiros. Então, alguns parceiros podem ter acesso a essas informações também. Por exemplo, intermediadores de pagamento, quando fazem o processamento de pagamento, né, eles podem ter esse acesso. E é importante deixar isso claro para aquele cliente, para que ele entenda aquilo. Outra coisa importante, segurança, gente. Mostrar para essas pessoas como é que a gente faz, né, a segurança desses dados, como é que a gente faz a proteção destas informações. Assim como estava lá no primeiro passo, né, como que a gente vai utilizar tudo isso. E tem uma dica bem bacana para vocês, gente. Olha só, existem algumas ferramentas interessantes e uma das ferramentas que tem por aí se chama Guru PME. Alguém já ouviu falar do Guru PME? Uma ferramenta bem bacana. Aliás, existem algumas empresas no mercado aí. Uma delas se chama Rock Content. Rock Content. A Rock Content é uma empresa de conteúdo, então eles divulgam lá, eles criam conteúdo. Você precisa, por exemplo, não falando agora do mercado, não falando sobre política de privacidade, mas falando do mercado de uma forma geral, Rock Content te ajuda a criar conteúdos para a sua estratégia digital. Então eu tenho um e-commerce, eu tenho lá uma loja física, eu tenho um negócio digital, preciso criar, sei lá, textos para o meu blog, para poder fazer a estratégia de marketing de conteúdos. Então a Rock Content hoje permite que você contrate, né, o serviço deles
com base na produção de conteúdo que eles têm com vários freelancers. Hoje a Rock Content tem mais de 300 pessoas que trabalham com eles no modelo de freelancer, te entregando esse conteúdo que você hoje paga muito mais barato, né, e recebe um conteúdo super adequado com o que tem de mais moderno naquilo que a gente chama de copywriting, que é você escrever para a web, escrever para a internet. E a Rock Content, em parceria com outras empresas de mercado, criou aqui, ó, o Guru PME. Deixa eu mostrar para vocês, né, como é que funciona esse site aqui, ó, Guru PME. Copiar. Eita. Ó, gente, quando a gente vem aqui no site, quem é parceiro da Rock Content nesse site, né, é uma empresa, uma plataforma de e-commerce chamada X-Tech, né, uma plataforma lá do Rio, que recentemente foi adquirida pela VTEX, uma das maiores plataformas aí do Brasil, e o Idologos, uma empresa muito bacana para você comprar não somente o seu logotipo, mas também tudo aquilo que você precisar em termos de criação, de arte. Então, e-mail marketing, página do meu site, vários outros conteúdos interessantes. E uma coisa bacana desse grupo ME, gente, é que eles têm, né, alguns modelos bem legais, não só de política de privacidade, o que é, né, o nosso foco aqui, mas um monte de outras coisas. Então, contrato de confidencialidade, política de reembolso, papel timbrado, tem bastante coisa que a gente pode entrar, ó, métrica, relatório de ROI de campanha digital, olha que bacana. Então, como é que eu faço? Vem aqui, baixa um modelo, gerador de nome de empresa. Então, você está com uma dúvida, né, sobre como criar o nome da sua empresa, eles vão lá te dar algumas ideias interessantes de acordo com alguns inputs que você coloca. Mas, para o nosso caso, tem aqui, ó, gerador de política de privacidade. Aí eu vou lá, criar política de privacidade. Meu e-mail, vou colocar aqui. Elber, põe me ajuda aí, por favor. Coloca um e-mail aí. Pode qualquer um. Tá bom. elber@conschool.com.br. Muito bom. Nome da empresa, Conschool. E o endereço, Avenida Paulista, 1776. 1776. Muito bem. Olha só, gente. Gerar política de privacidade. E aí ele traz isso, pronto, ó, ele já traz uma política de privacidade para a gente, né, poder utilizar aí, né, no nosso negócio. Agora, posso dar uma dica? Né? Isso não exclui, é claro, né, uma assessoria jurídica. Para isso nós temos aqui, né, o Dr. Ricardo, que pode ajudar a gente nesse processo. Tudo bem, gente? Mas aqui a gente tem, de forma mais simples, direta e rápida, um modelinho bacana de política de privacidade para o nosso negócio. E a gente pode, inclusive, baixar esse PDF, então copiar esse texto gerado, né, e tratar isso depois dentro do nosso site. E, aliás, quer ver? O que a gente tem aqui é o seguinte, gente, nessas informações a gente tem aqueles pontos que eu trouxe lá para vocês. Né? Então, ó, o que fazer com a informação, qual é o tipo de consentimento daquele usuário, como vai ser a divulgação desse negócio, qual que é a questão de serviços de terceiros que utilizam também essas informações, a segurança e, por fim, aqui mais um ponto que são as alterações para essa política de privacidade. Então, uma ferramenta bem bacana e grátis. Melhor ainda, né? Melhor dos mundos. Certo, gente? Então é isso, pessoal. Olha só. O que eu queria falar para vocês era super rápido mesmo, super objetivo, era esse recado, falar para vocês sobre esta ferramenta, né? E com base nisso, vocês vão utilizar isso para o negócio digital de vocês, né? Seja ele qual for. Bom, e eu quero deixar aqui mais uma vez, gente, os contatos da Conschool e reforçando aqui para vocês. A gente está com uma condição especial, né, para todos os cursos que começam agora em setembro, né? Então a gente tem bastantes cursos aqui na Conschool. Para quem tiver interesse, gente, só mandar um e-mail ali para contato@conschool.com.br ou então ligar para 4766-9000, certo? Beleza? Gente, é isso. Então eu quero agradecer a presença de vocês mais uma vez. Quero agradecer de novo aos nossos participantes, o Dr. Ricardo e o Vitor Magnani, que já foi. E agradecer também quem está acompanhando a gente pela internet. A gente também está transmitindo esse evento pela internet. Certo? Muito obrigado, gente. Até uma próxima e ótimo dia para vocês.